Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso programa Bom de Papo. E como sempre, tem algum tema muito relevante, né, da atualidade ou de relevância na área profissional. E dessa vez iremos falar sobre o e-social. É uma nova ferramenta, uma nova metodologia de apuração e avaliação de controle das folhas de pagamento das empresas. E está aqui conosco, nossos estúdios do Bom de Papo, o Carlos Soares, proprietário e consultor da Solver. Carlos, é um prazer estar aqui conosco. Muito obrigado. Prazer é meu, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã ensolarada aqui no Rio de Janeiro para falar sobre um tema que eu já venho estudando há 4, 5 anos, né? E adquiri algum conhecimento e vou tentar aqui passar para vocês alguma coisa sobre esse tema que vai ser muito importante na vida das empresas. É um tema que está entrando agora na pauta das empresas, né? E o objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre ele para despertar o empresário para essa novidade que vem pela frente. Eu tenho uma apresentação, posso começar a apresentação, né? Você quer falar algo hoje? O e-solver, então... O e-solver não, e-social. Uhum. O e-social veio para ficar mesmo. Não, veio para ficar. O e-social ele faz parte de um conjunto maior que é chamado SPED fiscal. Aí o SPED ele traz, dentre várias novidades tecnológicas no governo, a nota fiscal eletrônica, por exemplo. Então, o e-social, comparativamente, ele é a folha de pagamento eletrônica. Essa é a grande mudança. E ele vem para ficar, tá? Não tem, eu acho que é irreversível, porque o governo tem muito interesse, porque através do e-social, que a gente vai explicar agora, ele vai ter um poder de fiscalização muito maior. Então vejamos, só para vocês terem uma ideia, ou para aqueles que acham que esse avanço tecnológico não vai ser possível no RH e na folha de pagamento, eu tenho um slide aqui que eu fiz um paralelo do que vai acontecer com a folha de pagamento comparativamente ao que acontecia aos bancos, né? Eu tenho um slide aqui. Tá, esse slide está sendo visto por vocês. E aqui eu tenho na linha de cima dinheiro e embaixo manuscrita. Em cima, nesses ícones de cima, eu tenho aqui representado a evolução do banco. Ou antigamente, no início dos bancos, você depositava o dinheiro e você sacava esse dinheiro na medida que você precisava. Fazia suas transações em dinheiro. Depois evoluiu para o cheque, né? Já foi uma evolução muito grande dos bancos, aí o banco passou a aceitar o cheque, depois em seguida veio o cartão magnético, a câmara de compensação, e os bancos eletrônicos, quando você sacava o dinheiro, fazia a transação no caixa eletrônico. Mais tarde evoluiu para o cartão com chip, então os cartões magnéticos foram ou estão sendo desativados e entrou um cartão com chip, com outra tecnologia, com outra inteligência. E agora os bancos, eles estão, vamos dizer, na era digital. Então o banco saiu do manual, foi para o mecânico, foi para o magnético, foi para o eletrônico e o banco está na onda digital. Então como é que funciona no banco hoje? Você pega o seu celular, você através do seu celular online com o banco, quase que real time, você consegue fazer uma transferência de um valor da sua conta para a conta de outra pessoa, quase que instantaneamente. Você pega o celular, digita lá a sua senha, coloca a conta da pessoa, esse dinheiro vai direto para a conta da outra pessoa que você quer fazer a transferência. Mesma coisa vai acontecer com a folha de pagamento. A folha de pagamento, na linha de baixo lá, antigamente ela era manuscrita, né? Você comprava o formulário, preenchia manualmente, fazia as contas, entregava lá a relação do fundo de garantia, por exemplo, você entregava para o governo, lá no banco, de forma manuscrita. Evoluiu para a máquina de escrever e calcular, aí as empresas as mais abastadas compraram máquinas de datilografia sofisticadas, máquinas calculadoras sofisticadas, teve um avanço. Depois foi para o meio magnético. As empresas adquiriram softwares de folha de pagamento que geravam arquivos. Esses arquivos iam gravados numa mídia magnética que é o disquete. Aí a área de RH entregava esse disquete lá no banco. Os contadores pegavam o disquete, entregavam no banco e ali ele fazia a informação para o governo sobre o fundo de garantia, por exemplo.
Mais recentemente, evoluiu para o formato eletrônico. Como que é esse formato eletrônico? Os sistemas de folha, em geral, eles geram arquivos eletrônicos, aí o analista da folha ele pega esse arquivo, entra no site do governo e transmite a informação para o governo, eletronicamente. Então, o governo tem à disposição várias informações de folha, que nós vamos falar um pouco sobre elas, no formato eletrônico. E a grande evolução do e-social, que agora, mal comparado com os bancos, ele entra no formato digital. O governo vai ter acesso aos dados da folha de pagamento, quase que real time, online, as informações de folha, e o governo vai, por exemplo, comparando ao banco que você faz uma transferência de numerário via celular, o fiscal vai chegar na porta do seu estabelecimento, ele vai com o celular saber quantas pessoas estão dentro do estabelecimento, quantas estão de férias, quantas estão afastadas, quantas estão naquele turno de trabalho naquele momento. Então, se ele adentrar o seu estabelecimento e ele perceber que tem, por exemplo, 5 pessoas naquele turno que deveriam estar no seu estabelecimento, e tiver 6 pessoas, está flagrante a irregularidade. Então, ele vai provavelmente te autuar porque você tem um trabalhador que ele não está com um vínculo constando no e-social, na base do governo. Para as pessoas incrédulas que acham que o e-social não vai avançar, essa exagero que eu falei do fiscal chegar no estabelecimento e ver as pessoas no celular, a gente tem a questão do banco, né, que prova isso, e aí nós vamos ter o governo fiscalizando através desse banco de dados com as informações e o fiscal tendo a informação disponível para ele. Eu vou avançar um pouco. Então ele vai poder chegar na hora e poder autuar em tempo real. Vou autuar em tempo real. Ele vai chegar naquele estabelecimento, o estabelecimento tem 9 pessoas constando para ele, ele entra no estabelecimento, tem 10 pessoas. Essas 10 pessoas, Jorge, isso aqui que é uma grande mudança, inclusive. A gente não está falando só de trabalhadores CLT, a gente está falando de pessoas jurídicas que você tenha no seu estabelecimento. Nós estamos falando de autônomo que você tem no estabelecimento. A gente está falando de MEI, né, microempreendedor individual. Qualquer pessoa. Até estagiário. Estagiário, com certeza. O prolabor, o diretor, ele tem que estar registrado. Todas as pessoas que trabalham no seu estabelecimento têm que ter algum vínculo registrado no e-social. Certo. Então, se você tiver 5 pessoas no estabelecimento, você pode ter lá um dono, né, um sócio, que está registrado lá como prolabore, um autônomo, um diretor, um MEI, um CLT, um aprendiz, um estagiário, todos têm que estar reportados para o governo. Quando o fiscal chegar no estabelecimento, ele vai olhar a quantidade de pessoas, tem que bater com o que ele está vendo declarado no e-social. Aí, para cada ausência de declaração, são multas. Sim. Você não registrou, é multa. Por exemplo, uma registro de falta de admissão é R$3.000 de multa. R$3.000 de multa. Aí o que acontece? Você tem lá um autônomo que você não declarou para o e-social. Ele já é seu autônomo, você não declarou. Quando o fiscal chegar, ele vai julgar que aquela pessoa que não está declarada é um empregado CLT. Sim. Aí ele vai obrigar você a fazer o registro em carteira, pagar todos os direitos, férias, 13º. Tá? Isso não tem exagero, gente. Na verdade, a lei já é assim hoje. É que a forma que a gente tem a fiscalização, o governo não consegue ser eficaz na fiscalização. Tá? Então eu vou avançar um pouquinho para a gente poder entender melhor, mas o e-social é isso. Representa para o empresário esse impacto na vida dele. Tá? Que é isso que vai representar. Então nós vamos aqui, como se dará essa mudança? Então eu vou mencionar aqui, ou vamos mostrar como é que é as atividades de recursos humanos e folha de pagamento normal nas empresas, desde a admissão do empregado até seu desligamento. Certo. A pessoa é admitida, o contador, ou a área de folha, ou a área de RH, captura informações dessas pessoas, nome, endereço, telefone, dados de documentos, né? E coloca isso no banco de dados. E ao longo da jornada vão sendo geradas novas informações, por exemplo, uma alteração de cargo, vai gerando um afastamento temporário por doença, vão sendo geradas informações de registro de frequência. Sim. Essas informações vão formando um grande banco de dados. É esse banco de dados que vai para o governo. Então, aqui interessante aqui, as empresas que têm isso manualmente hoje em Excel já vão ter que repensar como fazer, porque provavelmente vão ter que adquirir um software de folha de pagamento ou contratar uma empresa especializada ou um contador.
Porque não vai ser possível você fazer esse trabalho manual no E-Social. Certo. Você tem uma empregada doméstica, o E-Social da empregada doméstica já está aí. As pessoas têm dificuldade com uma empregada para manter manual. Entendeu? Então, digamos, uma empresa que tem turnover, que tem demissões, afastamento, ela vai precisar de um software. Então para aquele empresário que não tem informatizado, ele já vai precisar adquirir um software. É uma mudança significativa. Com certeza. Então, voltando aqui ao slide, essas informações entram no banco de dados, tá? Hoje já é assim. E essas informações, quais dados hoje vão para o governo? Então, nessa tela a gente tem uma lista de 10, 12 informações, ó, o nome, o PIS, o CPF, o grau de instrução, o endereço, o nome da mãe, número da carteira, data de admissão, data de nascimento, eventuais afastamentos, o código do CBO, que é o CBO é a classificação brasileira de ocupação, que é o cargo que a pessoa exerce, a demissão, a raça, a cor e a base de cálculo do FGTS e do INSS. Então, daquelas informações que você captura, apenas essas informações vão para o governo hoje. Tá? E como é que vão essas informações? Essas informações elas são enviadas para esses órgãos, Fundo de Garantia, que é a Caixa Econômica, Ministério da Previdência, a Receita Federal e para o Ministério do Trabalho. Então, aquelas 12 informações que nós vimos no slide anterior, elas são reportadas para o governo regularmente, mensalmente, e elas vão, tá vendo essas siglas que tem logo abaixo? GFIP, MANAD, DIF, RAIS, CAGED, cada um dessas siglas significa um arquivo que é transmitido para o governo. Certo. Então, pasmem os senhores, hoje vão 15 arquivos mensalmente para o governo. Caramba. Perdão, mensalmente. Alguns são mensalmente. A RAIS, por exemplo, é anualmente. Então, regularmente, ou mensalmente, ou anualmente, o governo recebe 15 arquivos que vão para aqueles 5 órgãos que eu mencionei, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica. Então, e ele recebe, mas esses 15 arquivos nada mais tem que ter aquelas 12 informações anteriores. Certo. E então, vamos avançar aqui no slide. Eu chamei isso de um modelo de... Só uma perguntinha, Carlos. Sim. Antes de avançar na situação atual, vou pedir um minutinho de pausa para o nosso bloco de comerciais. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Já voltamos. Previsões pessimistas e cenários traiçoeiros. Onde você quer chegar? Se antecipe ou corrija seus erros. Conte com a Mercadata, enquanto há tempo. A Mercadata é a melhor provedora de soluções corporativas. Alavanque suas vendas. Melhore o desempenho comercial da sua empresa através das nossas ferramentas de gestão, consultorias, campanhas de motivação e nossos cursos de capacitação. Enquanto há tempo. Então, voltando já nesse segundo bloco, né, o Carlos Soares, da Solver, vai apresentar a situação atual. Como é que é o modelo de transmissão de dados hoje? Então, conforme estávamos falando, são 15 arquivos que vão para o governo, para 5 órgãos diferentes. Aí o operador da folha de pagamento, ele gera o arquivo no sistema de folha, entra no site do governo, quer seja no da Caixa, quer seja no do Ministério da Fazenda, e ele faz um upload desse arquivo no site do governo. Então, eu estou aqui no slide falando que é uma transmissão de dados manual. Por que manual? Porque é uma pessoa que pega 15 arquivos mensalmente e gera para 5 órgãos diferentes. Essa pessoa não pode, é impossível essa pessoa não ter um erro nessa operação. Claro. Ou esquecimento, ou ele pega o arquivo e gera com a base errada e manda para o governo. Isso resulta no governo ter várias bases de dados, nas 5 bases, com uma série de informações desencontradas. Certo. Informações em duplicidade. Nós temos, me parece que o dobro do número de cadastramento de PIS do número de trabalhadores brasileiros. Por quê? Pessoas foram cadastradas 2 vezes, porque uma empresa cadastrou, a outra também cadastrou. Aí o governo, até essas, olhando nesse slide, tem aqui umas folhas jogadas no chão. É assim que eu represento as informações chegando para o governo. Certo. 15 arquivos para 15 órgãos diferentes, com uma série de informações desencontradas. Isso resulta no quê? Na fiscalização. Apesar dessa quantidade enorme de arquivos,
os dados são poucos, são boas informações, e as informações desencontradas, exigindo uma fiscalização presencial. O governo não consegue usar o banco de dados de uma forma eficaz. Então, hoje ele tem que mandar um fiscal na sua empresa, o fiscal vai, ele abre as gavetas, pega os documentos em papéis e você apresenta para o fiscal. Então, você tem hoje, digamos, a empresa, de certa forma, até protegida, porque o fiscal chega no estabelecimento, a pessoa sai, sai, né? Tem empresa que quando chega o fiscal sai pessoa pelo ladrão. E os documentos aí, a pessoa está de férias, por exemplo, mas aí rasga-se o papel de férias, já não está de férias mais. Isso com o e-social vai mudar, tá, gente? Então, a fiscalização hoje é assim. Esse aqui a gente fecha com essa imagem de que o fiscal vai, as coisas são todas, o fiscal tem poucas informações e não consegue fiscalizar. Porque os bancos de dados são todos separados. Estão todos separados. E não se conversam entre eles. As pessoas que operam não são todas qualificadas. Sim. As pessoas que trabalham nos escritórios de contabilidade, desculpem os contadores, eu também sou contador, eles não estão preparados para o e-social agora. Certo. Eles trabalham nesse modelo atual, onde se ele errar, se ele falhar, não tem problema. Tá? Sim. Então, vamos para novamente. A nova situação. Como é que vai mudar agora? Então, agora, o que vai acontecer? O governo estabeleceu que vai ter um banco de dados único. Esse banco já está funcionando, tá, gente? Esse banco de dados já está no ar. Certo. E as empresas vão transmitir as informações para essa única base de dados. Então, uma única informação vai ser enviada para o governo agora. Não mais 15 arquivos. Então, isso tudo foi unificado numa transmissão única e o governo vai receber a informação e vai dar um protocolo de recebimento. Por exemplo, eu vou fazer uma admissão. Você vai incluir no seu sistema e essa informação vai para o governo quase que real time. E aí ele vai te dar um protocolo autorizando você fazer a admissão. Aliás, a admissão é uma das rotinas que sofreu maior impacto, porque antes você admitia a pessoa e colocava para trabalhar. Certo. Depois você registrava ao longo do tempo. Agora você vai ter que, quando o fiscal chegar no seu estabelecimento, a pessoa tem que estar no banco de dados do governo no dia anterior. Certo. Tá? Então, mais nessa outra tela, esse computador representaria o seu sistema de folha de pagamento. Sim. E à direita tem o banco de dados do governo. O governo vai receber isso via web service. Essa tecnologia web service é um banco lendo o outro banco de dados. Tá? E ele vai receber isso sem um contato manual. No formato XML. No formato XML. O que acontece? O governo não está entrando, o computador dele não entra no seu banco de dados. As empresas tiveram que desenvolver um software entre a Folha e o governo. Esse software que vai fazer essa transmissão. Esse software, inclusive, ele está sendo muito chamado de mensageria. Certo. O que ele faz? Ele pega a informação que está na folha e leva para o governo. Isso, e ele sabe, aí ele é parametrizado pela empresa, e ele sabe os tempos e movimentos, né? Quando ele tem que levar a informação. Então, as software houses estão mexendo no sistema de folha de forma intensa, porque tem que adaptar esses sistemas para essa nova realidade. O sistema vai ter que ter os logs de transação para ele saber que o empregado teve um histórico de afastamento, ele transmitir aquilo de forma estruturada para o governo. Por outro lado, esse software aqui tem que ter inteligência para não mandar informação errada para o governo. Certo. Então, eu avancei aquele slide, deu para perceber o software funcionando, você admitiu alguém foi na folha e incluiu antes da data de emissão. Essa informação entra na folha, a mensageria leva para o governo responde, tá, ok, pode admitir. Aí você só vai poder fazer a admissão se eu tiver esse protocolo. Certo. Tá? O e-social ele já entrou em vigor para as empresas. Aqui nesse quadro, essa primeira retângulo de vermelho aí, é a data que entraram as empresas com faturamento superior a 78 milhões, em 2016. Tá. Já entraram em janeiro de 2018. Já está funcionando. Está funcionando os cadastros do empregador e tabelas. Em março vai entrar os dados. Agora, março entrou os dados dos trabalhadores. E em maio está entrando a folha de pagamento. E a partir de julho, já não tem uma daquelas obrigações que a GFIP
daquelas 15, uma já vai ser desativada em julho. Certo. Tá? As outras eu acredito que ainda vai continuar por algum tempo com essa informação em paralelo, né? Sim. Inclusive as áreas de RH vão ter publicidade de trabalho aí, tá? O E-Social aqui, nesse novo slide, aqui ele impacta 40 milhões de trabalhadores, 8 milhões de empresas, 80 mil escritórios de contabilidade, mais de 500 mil empresas de TI, mais de 6 mil agências governamentais e vai dar mais transparência e informação. Tá? E uma coisa importante, aquela gama de informações que tinha, né? Lembra que eu falei de 12, 15 informações? Ela aumentou muito. Agora a empresa vai ter que reportar os documentos pessoais. Vai a folha analítica agora. Como você vê no contra-cheque. Vai os dependentes, endereço, telefone, vai jornada de trabalho. Certo. Dados do aprendiz, dados do estagiário. Por exemplo, aqui, horas extras vai ser reportada para o governo. Porque no modelo atual, o governo ele só dispõe da base de cálculo do INSS. A empresa diz, a base de cálculo é R$1.000, ela não diz a composição. Certo. Agora, essa informação vai analítica. Ela vai hora extra diurna, hora extra noturna, o salário. Aí o governo tem grandes possibilidades de fazer cruzamento dessas informações, né? Certo. Ele olha lá, você pagou 80 horas extras, um mês tem 20 dias. Se são permitidas apenas 2 horas extras diárias, então fica flagrante o não cumprimento da lei. E fala-se em autuação eletrônica, como a gente tem visto já no Ministério da Fazenda, fazendo autuações eletrônicas aos montes, né? Você faz a declaração de imposto de renda, você recebe uma notificação eletrônica de multa, de erro. Então, isso vai acontecer na folha de pagamento. Muito bem. Então, antes de dar continuidade a essas novas mudanças, né, que vai aumentar a quantidade de dados para o governo, voltamos ao nosso segundo bloco. Como aumentar vendas de maneira sustentável e sem dar mais descontos? Como conseguir atingir suas metas e objetivos de vendas mais rapidamente? Como obter informações detalhadas do mercado e da concorrência? Seja inteligente. O Sensor Mercado vai trabalhar para você. O Sensor Mercado é um sistema de inteligência de mercado geolocalizada. Entre as principais vantagens, Sensor Mercado permite avaliar o potencial do cliente, dos territórios e das carteiras para estabelecer metas mais justas, avaliar o tempo do seu homem de vendas e otimizar a carteira do vendedor e aumentar sua receita por visita, acompanhar a ação da concorrência em tempo real, obter mais informações sobre sua equipe de vendas com a otimização do tempo de trabalho, receber informações através de fotos e observações sobre pontos de venda de seus clientes para decisões mais rápidas e precisas. O Sensor Mercado, sistema de inteligência de mercado geolocalizada, vai ajudar você a melhor gerir a equipe comercial de sua empresa. Acesse nosso site e agende uma visita. www.sensormercado.com.br. Mas então, com esse volume maior de informações, quer dizer que o governo vai ficar mais ativo nessa área? Vai ficar mais ativo. O governo, você imagina, ele sabe lá qual o salário do trabalhador, qual a área que ele trabalha, as horas extras que ele fez, ele sabe qual é o cargo, qual a função daquela pessoa. Ele olha uma função que exige pagamento de insalubridade, ele vai olhar na folha, ele não vê a insalubridade, ou vice-versa. Então a fiscalização vai passar a ser eletrônica, inclusive. Fiscalização passa a ser eletrônica. Então, o que o empresário vai ter que se deparar agora com uma situação? Um computador fiscal do lado da área de folha de pagamento. Vai ter um fiscal sentadinho, olhando tudo que está sendo feito. E como se não bastasse, os fiscais, né, os fiscais físicos, as pessoas fiscais, eles vão estar mais disponíveis. Sim. Aí eles vão receber comandos do computador dizendo, olha, essa empresa aqui, ela tem, eu estou percebendo aqui, que ele tem uma possibilidade de ter um não cumprimento da legislação. Então você vai ter os fiscais visitando a sua empresa, já chegando com as informações toda à mão. Na mão, né? Gente, na reforma trabalhista, ela tirou essa questão da contribuição sindical, ela vai dar um novo formato para os sindicatos, né? Os sindicatos vão ter que se reinventar. A reinvenção, na minha opinião, passa por o sindicato ser mais atuante. Aí você vai ter o fiscal mais liberado, o sindicato mais atuante, fiscalizando a sua empresa, e vai ter o computador. O empresário que quiser sobreviver no Brasil, ele vai ter que se
fazer mudanças significativas na forma dele pensar, não é nem na forma de agir. Primeiro ele tem que acreditar que ele não vai sobreviver uma empresa na informalidade, sem registro de empregados. Tá? Eu tenho aqui, só para... Tem um slide aqui, prepare-se, muda os tempos e a qualidade das informações. Antes de terminar aqui no raciocínio, ele vai ter que se preocupar com a qualidade da informação. Agora, na captura, na admissão do empregado, o RH dele vai ter que ser muito mais seletivo, muito mais cuidadoso na hora de imputar as informações no sistema. Hoje não tem exceto aquelas 10 informações que nós vimos lá atrás, que todo mundo de folha sabe que não pode errar o nome da mãe, nem a data de nascimento. Por quê? Senão o empregado vai voltar depois, na rescisão, ele vai voltar para retificar e vai dar trabalho. Então as pessoas sabem e já são muito zelosas, muito cuidadosas com aquelas 10 informações. Agora não são mais com as 10. Né? Então a gente vai ter que educar essas pessoas que trabalham nessa área, de que ele vai ter que ser muito mais perfeccionista, que vai ter que ter um processo de controle de qualidade, porque também a empresa não vai ficar na mão do julgamento da pessoa que está fazendo a inserção dos dados. Vai ter que ter um processo de conferência. Nós recomendamos às empresas, fez uma admissão, alguém fez, outra pessoa confere. Vai dobrar o volume de trabalho, né? Ou vai aumentar significativamente. E aí, a gente, nesse quadro aqui, a gente mostra aqui o que está acontecendo hoje. Eu fui numa empresa, perguntei, olha, você já está preparado para o e-social? Ah, não, nós já estamos. O nosso fornecedor de software já disse que está fazendo as mudanças no software. Ah, então já está, já. Inclusive ele veio aqui e mostrou para a gente e tal. E, gente, olha só, o software, ele é um dos componentes. Claro. Então eu dividi aqui as atividades de RH em 3 blocos. Né? Se você olhar a admissão, depois tem o bloco do meio, depois tem o bloco do final, que são os softwares. Ali tem a folha, os encargos, a contabilização, o e-social. Esse bloco vermelho, que é o departamento pessoal, ou a software house, ou o contador que é responsável, vamos supor que ele esteja resolvido. Ele já resolveu o problema do software. Ele está lá penando, porque eu participei de um congresso recentemente, de empresas gigantes, dos maiores softwares do Brasil, está todo mundo apanhando para colocar o software no padrão que o governo requis. Mas vamos considerar que ele esteja funcionando plenamente, né? Certo. Aí, outra coisa, o RH, vamos supor que o RH também se preparou para o e-social, ele sabe que na hora de fazer uma demissão, ele tem que fazer a qualificação cadastral, quer verificar se o colaborador tem algum problema em algum órgão, existe um site que ele faz a qualificação, que ele separou toda a documentação, que ele fez o exame médico, está tudo correto. Vamos considerar também que o RH fez isso. Certo. Então, olha essa empresa, ela já resolveu o problema do software, ela resolveu o problema do RH, conheceu o e-social. Mas o que acontece na empresa no dia a dia, desse bloco do meio, são as alterações cadastrais, alteração de cargo de salário, controle de frequência, férias, todas essas coisas que estão listadas, está no gestor na ponta. Com certeza. Quem demite é o gestor na ponta. Quem coloca de férias é o supervisor lá no depósito, lá no galpão, lá na fábrica. Então, essas pessoas que são esses gestores, esses supervisores, alguém precisa chamar essas pessoas, colocar essas pessoas numa sala e contar isso que eu estou contando aqui. Ou seja, vai ter um processo de capacitação desse pessoal. Esse pessoal do meio, Jorge, é uma questão, primeiro, de saber que existe, que agora mudou. Certo. Que ele não pode mais colocar a pessoa de férias e deixar a pessoa trabalhando, porque as férias é um problema terrível. Porque se tiver um acidente com a pessoa trabalhando, a pessoa de férias, provavelmente o INSS não vai reconhecer os tempos de trabalho e vai repassar para a empresa. O ônus para a empresa. Certo. E aí, coincidentemente, veio uma reforma trabalhista que permite você parcelar as férias em 3. Então, qual a desculpa agora que o gestor vai ter para não se programar e parcelar e cumprir a lei? Sim. A desculpa é, ninguém me falou isso. Sim. Então, gente, precisa contar para os gestores isso, essa mudança. Que está com essa palestra, inclusive, que eu estou fazendo para vocês aqui, ela é voltada para o gestor. Né? O RH precisa de uma capacitação, é um curso, tem que fazer um curso.
Sistemas de folha de pagamentos, contadores têm que fazer curso. Não adianta fazer uma palestra para contadores e para RH, que eles vão precisar de mais informação técnica. Então, essa palestra, onde eu acho que o maior problema da empresa vai ser os gestores. Certo. Inclusive, eu tenho um gráfico aqui de multas. Eu não sei, Jorge, essas pessoas vão ter um acesso a esse material? Todo esse material está disponível depois na internet. Então, esse aqui foi uma produção nossa. Nós fizemos aqui, pegamos as 12, 13 atividades que são de responsabilidade do gestor e colocamos um texto. O que o gestor tem que fazer ou o que ele não tem que fazer, o supervisor. Se o pessoal quiser, inclusive, depois que o Carlos da Solver mande para vocês, ele vai deixar o contato dele no final. Perfeito. À vontade, para pode ficar mais colocar, claro para prazer, vocês. é um prazer. São muitas informações nesse slide. Então, esse slide aqui, gente, a gente pegou a CLT e mais as súmulas, e a gente tentou reduzir aqui no que interessa para o gestor. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de admissão. A gente falou assim, fique atento. O profissional só pode começar a trabalhar após a assinatura da carteira e do contrato de trabalho. Então, você tem que chamar o gestor e falar, olha, você recebeu o contrato e a carteira do RH? Não. Então, não admite. Só isso que ele precisa saber. Ele não precisa saber mais nada. Tem qualificação, entendeu? É essa coisa. Agora, ele tem que seguir isso à risca. E aqui a gente colocou as multas. Então ele sabe que ele não pode colocar e a multa é de R$3.000 no dia seguinte, se o empregado não tiver sendo registrado no dia da admissão. Tem que ser no dia anterior. Sim. Então esse infográfico ele se propõe ao gestor estudar e ele se capacitar para esse sucesso. Então a capacitação do gestor, dos supervisores, é muito fácil. Algumas palestras, alguns infográficos desse aqui, Certo. eles vão ficar capacitados. Aí agora começa o grande problema, né? Que é como o dono da empresa qual vai ser a determinação dele em cumprir a legislação. Sim. Se ele não chegar para a empresa e disser, na minha empresa não pode trabalhar ninguém mais sem registro, porque a multa é de R$3.000, se tiver um acidente no trabalho, se tiver alguma ocorrência, eu ainda vou pagar a multa, ainda vou ser responsabilizado por isso. Então, na minha empresa não se permite mais trabalhar sem registro. Aí ele imediatamente ele chama a área de controladoria, a área de produção dele e pensa o que ele vai fazer agora, porque ele tinha vários empregados que não eram registrados, e o que ele tem que fazer agora. Claro. Mas ele tem que ter essa determinação. Se ele quiser que a empresa dele seja uma empresa feita para durar, né, no Brasil, um adventure social na área de RH, ele vai ter que saber, ele não vai poder permitir, nem pensar em não cumprir a legislação. Obviamente, cada empresa vai ter um impacto na produção, né? Porque a empresa que está totalmente na informalidade, esse vai ter um impacto grande. Inclusive, alguém me perguntou quantas cabeças tem esse monstro. Eu falei, olha, se a empresa já vem cumprindo a legislação de forma, se a determinação do dono da empresa é cumprir a legislação, não cumpre por ineficiência das áreas, esse empresário, vamos dizer que esse monstro tenha duas cabeças, porque agora ele vai ter que chegar lá e trocar essas pessoas das áreas para eles serem eficientes. Agora, se a empresa tem uma determinação de não cumprir a lei, para aquela questão do brasileiro, né? Vai jeitinho brasileiro, né? Então, aí, essa empresa, esse monstro é de 7 cabeças, porque ele adequar os processos e os fluxos, ele dá para ele fazer sem um grande investimento. Ele chamar o gestor, explicar o que está acontecendo, chamar o RH, botar num curso para aprender, não é grande investimento. Pequeno investimento. A questão é ele preparar a operação dele para conviver com essa nova realidade. Perfeito. Carlos, esse tema é muito instigante, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso terceiro bloco. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui para os nossos internautas poderem manter contato com você. Ok. Olha só, aqui é o último slide aqui, tá? O governo quer arrecadar 20 bilhões de multa. Você quer contribuir com isso? Aí eu botei, não quer? Então prepare-se. Isso aí, tem que estar preparado. Aqui e a Solver está à disposição de vocês. O Carlos vai ter o maior prazer
em esclarecer outras dúvidas. E ficamos aqui, então, mais uma vez, Carlos, muito obrigado aí pela sua participação. E até o nosso próximo Bom de Papo, pessoal. Até breve. Obrigado, até logo, senhor.